Caso Adalberto. DNA no sangue do carro aponta cúmplice. Será, pessoal, que teve cúmplice na morte de Adalberto? A família está em grande desespero, se questionando o que de fato aconteceu, que sangue era aquele, o que se tinha naquele carro, de quem era esse sangue. Então são vários elementos, vários questionamentos acabam sendo levantados sobre o caso Adalberto. E estas informações, conforme o tempo vem passando, acaba chamando bastante atenção e muitas outras perguntas acabam sendo colocadas neste caso. Muitos questionamentos são levantados em relação a toda esta situação do caso Adalberto. E neste vídeo aqui vou te trazer todas estas informações. Antes, pessoal, eu peço a você que comente aqui abaixo de qual cidade, de qual estado está nos acompanhando. E agora, sem mais delongas, vamos com estas informações. Essas informações, pessoal, foram trazidas pelo Marconde Marques. O link completo desse vídeo estará na descrição. Olha as informações que ele trouxe. Despreparada, como vocês conhecem aqui no canal. Eu hoje tive várias informações, várias reuniões sobre o caso Adalberto que foram muito produtivas e que poderemos passar algumas informações para vocês agora. Mas, como vocês sabem, quando a gente, aqui no canal, nós começamos um trabalho em conjunto ali com as seguranças, com as forças de segurança, muitas informações são passadas e aí que acontece meio que um silenciamento, né? Aquele ponto ali, vamos conversando, mas aí tem aquele ponto, mas isso aqui não pode ser falado ainda. Como eu tenho ali o sigilo e a informação, a ética com a fonte, muitas coisas não serão passadas e eu já estou aqui coçando a língua para falar para vocês, mas infelizmente vou passar somente o que dá, tá bom? Mas as suas informações são privilegiadas e dentro do que vai ser colocado ao final desse processo. Então, como todos os casos que vocês acompanham aqui no canal, vocês sabem que o desfecho sempre, se não é 100%, é muito próximo a 100% do que trazemos aqui. Então, vamos aqui agora ao caso Adalberto Amarillo de Interlagos. Como vocês sabem, Adalberto perdeu ali, foi desaparecido do dia 30 de maio ao dia 3 de junho, na data em que foi encontrado próximo ao autódromo, numa obra da prefeitura, dentro de um buraco. O buraco esse que seria realizado ali um muro, mas no momento que o carpinteiro iria preparar o local para ser concretado, colocar as ferragens, foi encontrado o corpo de Adalberto. A polícia então foi ao local, fez a busca do corpo, levado ao ML. Adalberto já foi sepultado, inclusive, e a investigação continua, uma investigação muito, muito complicada, devido ao grande número de eventos e fatores que fazem esse mistério ser ainda maior, até para a polícia. Adalberto estava num evento em Interlagos, em que tinha ali um número considerável de pessoas, e ainda mais pessoas trabalhando ao local. Então, Adalberto fica passa a tarde nesse evento, junto com seu amigo Rafael. Ao final da noite, por volta de 9h15 da noite, ele se despede de Rafael em direção ao seu carro, e o seu amigo fica lá um tempo a mais. Vai fazer um lanche, tomar um refrigerante e depois ir embora. Inicialmente começou colocando-se dúvidas sobre a participação ou não desse amigo. Hoje podemos falar que a participação dele foi totalmente, em 100% descartada em relação ao crime cometido contra Adalberto. E as linhas de investigação da polícia agora vão para outras direções. Direções essas que vocês já conhecem, já foram amplamente faladas aqui no canal, com relação a quem são agora as pessoas na mira da polícia, tá? Então todas essas informações vocês já sabem. Vocês viram ali, inclusive, as coletivas de imprensa da própria Dr. Ivaldo Aleixo, que é diretora do DHPP, que foi ali ratificar as informações que já havíamos trazido até o presente momento. E agora temos mais informações que são exclusivas ao canal e que vocês terão conhecimento na data de agora. Mas antes, eu nem perguntei a vocês, o som tá bom, a imagem tá boa, como é que tá chegando aqui? Nem cumprimentei vocês, Nádia, Lorena, Nice, Gláucia, Silvia, Nice, Laís Carvalho, Tamara aqui do chat, Caratuba, peguei, do caso Adalberto Júnior, tá? Eu tô vendo aqui que eu nem tive sozinho, mas somente por canal cresça. Então vamos lá. Nem as fotos, Marcondes, tá botando, foi complicado. E dentro do caso Adalberto, caso também da Cíntia Costa e da Beatriz Araújo. O telefone hoje não parou, minutos e meio. Deixa eu colocar as fotos aqui, pronto. Agora vamos à matéria, tá? Adalberto, no dia 30 de maio, tá? Ele desapareceu, segundo as nossas informações, no mesmo dia ele perdeu sua vida. Quer dizer, no mesmo dia ele foi colocado no buraco. Ainda tem uma lacuna de tempo em que momento ele perdeu sua vida. Se foi meia hora depois de ser colocado ali naquele buraco, se foi uma hora depois, se foram 40 horas, ainda não está muito, muito claro. Eu vou colocar a opinião do Dr. Júlio Cury, que é um médico legista brilhante, mas ainda guardamos o laudo oficial de necropsia para que ele possa analisar. E aí ele se sentirá seguro em dizer com quanto tempo Adalberto perdeu sua vida. Então, é uma informação que ainda falta trazer para vocês, com a presença do Dr. Júlio Cury, que quando tivermos acesso ao exame de necropsia, vamos deixar aqui claros para vocês, tá? Mas vamos agora colocar as informações. Muito foi falado ali no início sobre o sangue no carro encontrado pela perícia, né, nos dias que começaram a investigação. Todo mundo falou daquele sangue, se tinha possibilidade, se não tinha possibilidade de ter acontecido algo no carro, eu mesmo falei, eu conjecturei sobre isso. Mas as informações que me chegaram na data de hoje são que conseguiram de uma forma lá, a polícia conseguiu de uma forma, analisar imagens do local onde o carro do Adalberto estava parado, tá? Conseguiu imagens do momento ali, desde o momento de que ele deixa o carro até o final da noite, até o dia em que o carro foi encontrado.
Ou seja, né, pessoal, essa imagem ela é definitiva para saber exatamente o que aconteceu. Porque ela vai mostrar se entrou pessoas dentro do carro ou se não entrou. Se teve pessoas ali próximo ao carro e pessoas que não estavam ali, né? Então, todos esses questionamentos em relação ao sangue teria de ser analisado desde o momento em que ele parou o carro até a hora que a polícia chega, né? Até aquele carro. Então, depois de todas essas análises, vai ser decretado se teve algum movimento ali dentro do carro, se teve alguma pessoa que chegou dentro do carro. Esses são os levantamentos que se tem em relação a isso, né, que ainda não estão claros, né? Então, o Marconde vai trazer essa informação, se houve algum movimento ali dentro do carro ou não, né? Ninguém, absolutamente ninguém, mexeu no carro. Adalberto não foi ao carro. Isso é um ponto, tá, já pacífico. Adalberto não chegou no carro. Se ele não chegou no carro, o crime acontecido a ele foi exatamente naquele ponto ali da cerca, do local ali para cortar caminho. Ponto já pacífico também. Por que é tanta certeza que Adalberto não chegou no carro? Porque eles conseguiram imagens que comprovam que Adalberto não foi ali. E o carro, desde o momento que ele sai do carro pela segunda vez, o carro permanece fechado e só é aberto, aí vocês vão entender agora, o carro só é aberto no domingo, pela esposa do Adalberto e por familiares, que não notaram, ela não notou nada de anormal, tá? Ela não notou nada de anormal. Então, entendemos agora que o crime cometido contra Adalberto foi cometido dentro de Interlagos, tá? O crime cometido contra Adalberto foi cometido dentro de Interlagos. Perfeito? Na próxima semana vocês verão ali as coletivas de imprensa da polícia já falando sobre isso também, tá? Agora, mas o ponto também que temos que falar é que esse caso agora, pelas informações que eles receberam, o caso entrou em sigilo. Então não teremos mais muitas informações trazidas pela polícia, como foi feito ali pelo Dr. Ivaldo Aleixo, pelo secretário de segurança, Dr. Nico, não teremos mais isso. Só ao final agora da investigação, porque eles vão preservar todas as informações. Por qual motivo que foi colocado o sigilo? Pela grande quantidade de pessoas a serem averiguadas. Um número superior a 250 pessoas, tá? Um número superior a 250 pessoas que estavam trabalhando ali no evento, entre seguranças e afins. Esse é o número, por isso, da fala da doutora Ivaldo, dizer que é muito difícil você conseguir ouvir todos e só finalizar o caso após ouvir tantas pessoas. É muito difícil, é um trabalho muito complicado se fosse feito dessa forma. Diante disso, eu quero agradecer muito, muito, muito a mais 2 elos da nossa corrente do bem, tá? Eu quero agradecer muito a mais 2 elos da nossa corrente do bem, que entraram em contato comigo hoje, e eu acredito que esses 2 elos não sabem o tamanho da ajuda que eles deram no caso do Adalberto. Esses 2 elos da nossa corrente do bem que eu falei hoje, eu acho que eles não sabem do tamanho da ajuda que eles deram. Eu digo para vocês, meus amigos, vocês sabem a quem eu estou direcionando essas palavras. Não precisa responder, nem até peço para não responderem. Tá? Depois, se quiserem falar comigo no telefone, ótimo. Mas eu agradeço muito. Suas informações foram imprescindíveis ali quando repassadas. Tá? Suas informações foram imprescindíveis. Diante disso, continuando o caso, agora, muito vem a ser falado sobre o sangue encontrado no carro de Adalberto, né? Depois da perícia realizada, foi confirmado que havia sangue humano no carro de Adalberto. E aí começou as várias linhas de pensamento, não da polícia, mas de toda a imprensa, internet e todas as pessoas que estão acompanhando esse caso. De quem seria aquele sangue? Aquele sangue estaria ligado ao caso? Sim ou não? Agora já sabemos que aquele sangue não está ligado ao caso. Aquele sangue encontrado no carro não está ligado ao caso. Ponto entendido? Vamos para a próxima informação. Vocês vão perguntar, tá, se não está ligado ao caso, como é que apareceu aquele sangue lá? Primeiro que aquele sangue ali, as fotos foram realizadas depois de colocarem os reagentes, que ficaram mais latentes ali as manchas, tá? Ponto. E agora, com exames de DNA, se confirmou que o sangue que estava no carro, de um passado pretérito, de uma atitude pretérita, pertence ao próprio Adalberto e uma mulher. Já começaram a falar, então realmente tem o caso, Adalberto teve um caso com uma mulher que deixou o carro sujo de sangue. Por isso que saiu aquela informação da mancha, tem que averiguar, tem que ver o que aconteceu. As informações e as respostas muitas vezes são mais simples e mais diretas, tá? Primeiro ponto, primeira análise realizada. É sangue? É. Beleza. Vamos agora ver se o sangue pertence a Adalberto. Confirmado? Confirmado. Opa! Mas tem um outro material genético ali, pertencente a uma pessoa do sexo feminino. As pessoas começam a falar, elucubrar, porque ele tem amante, porque ele teve amante, porque não sei o quê. Acho que todos se esquecem que Adalberto é casado. Adalberto
é casado. Ou seja, né, pessoal, vários elementos podem surgir, né, várias informações, questionamentos podem surgir. Porém, a verdade mesmo, né, pessoal, de toda a situação só vai aparecer justamente no momento em que tiver exatamente informações claras do que de fato aconteceu, informações claras do que ocorreu com Adalberto, né? E todo esse sangue que foi encontrado, todas essas circunstâncias que foram levantadas, né? Esses questionamentos que foram colocados. Então, as informações, embora, né, pessoal, surja informações importantes, também surge questionamentos sobre o que teria acontecido. E conforme as investigações agora em sigilo forem passando, forem dando continuidade, vai ficando claro cada ponto desta investigação. E é isso que o Marconde traz de informação, né? Tá? Perguntada ali, inicialmente em fase policial, a esposa disse que não se recordava de qualquer momento ali em que ela e ele tenham deixado sangue no carro. Mas agora que vem as informações. As apurações indicam que a vida, aí eu vou ter que entrar um pouco na vida pessoal, infelizmente, para poder explicar, a vida do casal, ela também é colocada não só por flores, há também os espinhos, tá? E não existem só momentos de amor, também existem brigas. Brigas essas que podem, tô com uma coceira no nariz, acabei espirrando. Brigas essas que podem, inclusive, terminarem, às vezes, nas vias de fato. Vocês estão entendendo agora. Não são só flores que permeavam o casamento de Adalberto e Fernanda. O que a polícia fez agora foi extrair, pegar uma amostra de DNA da Fernanda, da esposa, para comparar com a amostra que foi retirada do caso, tá? Com a amostra que foi retirada do caso. Meu Deus, está misturando as imagens. Como é que está misturando as imagens? Por que está fazendo isso? Vamos deixar... Eita, vamos deixar só essa aqui só, pronto. Vamos deixar só essa, obrigado. Então, algumas discussões podem acabar de uma forma mais áspera, em tempo pretérito, tá? Isso quer dizer que aquele material ali colhido é de uma semana antes? Não. É de 2 semanas antes? Não. É de 3 semanas antes? Não. Tá? Então, existiu ali, segundo as informações, discussões, não era um verdadeiro mar de flores. Inclusive, você tem ali a informação de uma certa animosidade entre eles por conta de uma informação que estava no celular dele que ela não teria gostado. Então agora a polícia, para descartar, isso é para entender aquela perícia, ela faz agora o confronto genético entre o material encontrado e o sangue da esposa, da Fernanda, para ali finalizar aquela prova pericial, mostrando que aquele ato, aquele material genético, em nada tem a ver com o crime, porque ele não chegou ao carro. Então eu vejo agora alguns locais falando, porque ele saiu e foi com um amante. Não tem nada disso, não tem comprovação nenhuma disso na polícia. O que se tem agora, em sede policial, é um confrontamento genético do material colhido no carro e da esposa. E que, segundo as informações que eu posso dizer, é de mais de 95% de chance daquele material biológico genético ser realmente pertencente à esposa. É lógico que, ao passar estas informações a muitos que estão aqui, muitas pessoas vão entrar em outra teoria, vão elucubrar outra possibilidade. Mas se eles então brigavam, o que nos garante que não foi um ato encomendado? O que nos garante que não foi uma coisa encomendada? Pelo simples fato da nossa informação anterior. De que ele conversa com a esposa, que ele diz, tá bem, ela vai fazer o tartar, ele fica nervoso por conta do horário, que já viu que estava atrasado, alcoolizado, tenta cortar caminho. Não, se ele não tivesse cortado o caminho, ele não teria encontrado, segundo nossas fontes, com aquelas pessoas. E agora, com uma certeza maior trazida por outras pessoas, já repassadas devidamente as informações a quem de direito merece, não há uma ligação. Tá? Então, para que as pessoas possam entender, não se suspeita em absoluto da esposa, em qualquer sentido. Não se suspeita em qualquer ponto, agora também, do amigo Rafael. São cartas fora do baralho para a investigação. Este ponto do material genético do sangue somente para finalizar a perícia. Que vai ali apontar se o sangue, esse material genético, é realmente pertencente à esposa, e eles não vão adentrar ali também nessa discussão ali. Mas como é que vocês se machucaram? Não, eles não vão entrar nessa discussão. Não vão. Eles não vão perder tempo com isso. Perguntada a esposa, primeiramente, ela disse que não se recordava. Mas, na verdade, não quis abrir a informação, né? Já está tantos pontos aqui colocados, a vida dela tão exposta, a vida do amigo tão exposta, a vida do próprio Adalberto tão exposta, informações ali desencontradas, informações falsas,
que mais uma exposição desnecessária. Então a polícia não vai entrar nesse mérito. E aqui Ou seja, né, pessoal, muitos agora vão questionar o porquê, né, que Adalberto poderia ter cometido algum ato contra a Fernanda, né, dentro do carro, segundo as informações do próprio Marconde, né? Então são vários elementos aí que possa ser, né, pessoal, que a polícia não entre em detalhes, né? Justamente porque Adalberto não está mais aqui, né? Então isso acaba, de certa forma, colocando, entre aspas, panos quentes, né? Se aconteceu exatamente isso que o Marconde acabou relatando. Então, vamos aguardar, né, conforme as investigações forem andando. Com toda certeza, isso vai ser bastante exposto, né, na mídia em relação ao que exatamente aconteceu. Então, esses questionamentos vão sendo levantados, né, por todas as pessoas para entender exatamente o que ocorreu nesse caso, de quem era o sangue realmente. Mas uma perícia foi feita, foi descoberto que o sangue e o DNA era de uma mulher e agora a polícia está investigando para entender o que de fato ocorreu e de quem era esse sangue, né? E também no canal nós não vamos entrar, só vamos deixar claro hoje, porque eu sei que estão explorando essa informação do material genético encontrado no carro, fazendo elucubrações das mais diversas, mas não vão ao óbvio, que o material genético ali é do Rafael e com 95% de chance de ser da própria esposa. Se eles chegaram às vias de fato ou não, uma coisa que compete ao canal, se não, ao casal. Se ninguém fez nenhuma ocorrência, é porque eles resolveram ali dentro. Se tinha alguma coisa a mais, também não vai fazer mais sentido procurar, porque ele não está mais aqui em vida. Então, se tem ao ponto de ele ser uma pessoa dentro de casa um pouco mais agressiva, ou dentro de casa ela ser um pouco mais agressiva, não importa mais. Isso em nada tem a ver com o crime contra a vida de Adalberto. Então, se vocês virem qualquer outro local, qualquer outra mídia falando ali de outra possibilidade, podem ter certeza que está furada. A verdade pura e simples é essa. E vocês vão confirmar, vão ver a confirmação daqui a algumas semanas, porque o material genético dela foi requisitado a posterior ao encontro do material. Somente quando saiu o resultado que haveria ali 2 materiais genéticos, dele e da esposa. Então, é um ponto que vocês conseguem aqui entender e perceber. Estamos trazendo isso aqui por quê? Por sensacionalismo? Por falar alguma coisa de briga de casal? Não. É exatamente ao contrário. O que aconteceu entre eles, fica entre eles. As informações que eles têm e participaram e aconteceu entre o casal, fica somente restrita agora, nesse momento, a eles. Se estivessem os dois vivos e tivesse uma separação, poderia ali ser um produto para falar sobre um ou sobre o outro. Mas não vem ao caso porque um dos cônjuges não se encontra mais aqui na Terra. Então, nada disso vai alterar o que aconteceu. E nem muito menos qualquer pessoa falar que pode ter sido amando, porque tinha dinheiro, porque queria ficar dinheiro. Não. Porque o caso ali foi... Imagine o seguinte, para ser mais direto, mais simples. Vamos lá. Quem aqui nunca ouviu falar de alguém que perdeu a vida numa briga de trânsito? Hein? Quem aqui nunca ouviu falar de alguém que perdeu a vida numa briga de trânsito? Tem motivo para perder a vida numa briga de trânsito? Não. As duas pessoas se encontram, as duas querem, às vezes, confusão, ou uma quer mais que a outra, e acaba dessa forma. A casa de Adalberto pode ser comparada, assim, esdrúxulamente, lógico, a uma briga de trânsito, em que existe uma fatalidade por mero encontro de pessoas. Isso é um fato. Então, é lógico que eu sei que agora as pessoas vão começar a falar, vão dizer, mas será que não tem a possibilidade? Não, não tem. Não tem. E se aconteceu qualquer briga entre eles, ficou entre eles. Vai ficar agora no passado. Se fosse alguma coisa de violência doméstica dele ou dela, e os dois estivessem aqui para se defender e dar sua versão, talvez não estivéssemos falando sobre isso aqui. Porque são milhares de casos de violência doméstica, né? São milhares. Então não podemos falar, nem ser levianos, se é ele ou se é ela. Mas no momento em que vemos material genético dos dois assim, dele, de uma mulher, que muito provavelmente é a própria esposa, e aí, por que também existe ali a maior chance de ser da própria esposa? De ser 95%. Vamos voltar um pouquinho? Quem encontra o carro? A esposa. A esposa encontra o carro. Ela fala que não viu absolutamente nada de anormal. Nada de anormal. Se ela já era conhecedora daquelas manchas ali, talvez não tão aparente, ela viu aquelas manchas e já estava acostumada com aquelas manchas. E assim viu que não tinha nada de suspeito. Por quê? Vamos lá, vamos compreender. Ou seja, né, pessoal, essas manchas de sangue, segundo o Marconde, é bem possível que seja da própria esposa de Adalberto.
Mas nas circunstâncias que ocorreu exatamente, ninguém sabe ainda, né? Ele traz a informação questionando o que aconteceu, mas não tem a informação oficial. Será que a polícia vai trazer? Vou deixar aqui, pessoal, o link completo desse vídeo do Marconde com todas essas informações.